um movimento formado por grupo de pessoas que, por seus conhecimentos ou por ter uma tendência natural, ele exerce um papel de percussão em determinado movimento cultural, artístico ou científico. O cubismo é o primeiro movimento das vanguardas europeias e surgiu em 1907, com a obra As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. Assim, esse movimento aconteceu em uma época marcada por inovações tecnológicas, quebra com o pensamento tradicional e tensão política que precedeu a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Com o cubismo, teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos do mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões. Predominam linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Essa técnica que renuncia à perspectiva, assim como ao claro escuro, causa uma sensação de pintura escultórica. No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício mental, como uma maneira de expressão de ideias. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas e contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. Isso permite a maior abstração dos atributos estéticos da obra, ao mesmo tempo que recusa a ideia da arte enquanto pura imitação da natureza. Fases do cubismo. A fase cezanista ou fase cezaniana foi a primeira e ocorreu em 1907 a 1909. Também chamada de fase pré-analítica, como o próprio nome já indica, esse foi o período caracterizado pela influência dos trabalhos do artista plástico francês Paulo Cézanne. Nessa fase, os artistas começaram suas experiências com as simplificações das formas e, mais tarde, passaram a representar as figuras dispostas em um mesmo plano. Era como se as obras estivessem abertas na tela, vistas de frente pelo público. Fase analítica ou hermética, de 1909 a 1912. A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrom, preto, cinza e ocre. Tal escolha das cores se deu pois o mais importante era a exibição do tema fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. Esse esfacelamento das formas chegou a níveis tão elevados que, ao final, as figuras acabaram por se tornar irreconhecíveis. Em 1911, tivemos o cubismo sintético, que foi a terceira fase. Nessa terceira fase, caracterizava-se pela presença de cores mais fortes e um retorno ao figurativo, em que eles buscavam tornar as figuras reconhecíveis novamente, sem todo aquele tratamento realista. Então, nessa fase, passa-se a empreender o método de colagens, fixando objetos como pedaços de madeira, vidro e metal, ou seja, eles fixavam objetos reais. Além disso, eles quiseram introduzir recortes de jornais com palavras e números. Esses recursos eles eram utilizados para extrapolar os limites das sensações visuais que a pintura insinuava na época. Então, eles exploravam o tato também. O poeta francês Guillaume Apollinaire, que, em 1913, lançou seu Manifesto da Literatura Cubista, é o principal idealizador desse tipo de literatura na Europa. Assim, a poesia cubista foi considerada uma precursora do concretismo e é caracterizada pela fragmentação do nonsense, pela instantaneidade, simultaneidade, desintegração do real e pelo não descritivismo e antissentimentalismo. Principais artistas: Pablo Picasso, 1881 a 1973. Sua principal obra foi Guernica. Georges Braque, 1882 a 1963. Principal obra, Garrafas e Peixes. Tarsila do Amaral, 1886 a 1973. Principal obra, Antropofagia. Anita Malfatti, 1889 a 1964. Principal obra, A Boba. Oswald de Andrade, 1890
a 1954. Principal obra, Hípica.